Bom, agora vamos falar sobre expressão numérica. E aí aqui tem algumas regrinhas que a gente deve seguir para resolver uma expressão numérica. Quais seriam? Primeira ordem que a gente deve seguir é potenciação e radiciação, que seria a raiz quadrada, multiplicação e divisão é a segunda, a terceira e última adição algébrica. E aí também tem uma ordem que a gente precisa seguir. Primeiro a gente resolve parênteses, depois colchetes e por último chaves, quando for o caso. E aí eu coloquei esse exemplo aqui, eu já escrevi a solução dele, só que talvez fique um pouco difícil para alguns entender só dessa forma já solucionada. Então eu vou estar resolvendo agora com vocês. O primeiro passo que eu tenho que fazer para resolver essa expressão aqui, que é a mesma do exemplo que eu coloquei. Bom, nesse caso eu vou seguir a regra, potenciação e radiciação, no caso. Vou começar por essas potenciação aqui. O que eu tenho? Aqui eu tenho 1 sobre 5 dividido por 1 sobre 5. Primeira fração está elevada a 4, a segunda fração está elevada a 2. Então, o que é que eu posso fazer nesse caso? Bom, anteriormente a gente tinha estudado na questão de potenciação as propriedades. E aí a gente viu uma propriedade que quando a gente tivesse duas bases iguais, expoentes diferentes e estivesse dividindo, a gente ia repetir uma base somente e iria subtrair os expoentes. Se fosse uma multiplicação aqui, a gente iria somar, mas nesse caso a gente vai subtrair. Então, a gente vai começar fazendo o quê? Menos 1 sobre 5, elevado a 4, menos 2, menos 4, menos 1, vezes a raiz de 0,25. Então, 4 menos 2 vai dar basicamente menos 1 sobre 5 elevado a 2. Então, o que a gente pode ver nesse outro caso que a gente precisa resolver? Bom, aqui a gente tem 4 elevado a menos 1. Um outro caso que a gente viu anteriormente foi na questão das potências, quando a gente tivesse uma potência elevada a um expoente negativo, o que a gente poderia fazer era fazer o inverso dele e deixar aquela potência positiva. Nesse caso, o inverso a gente vai colocar o 4 embaixo e o 1 em cima. E aqui a gente ficou com o expoente positivo, vezes a raiz quadrada de 0,25. Então, eu vou repetir aqui novamente. Menos 1 sobre 5 ao quadrado, menos 1 sobre 4. Como esse expoente aqui é 1, eu não preciso repetir ele, vezes a raiz de 0,25. Aí, vamos visualizar aqui na folha qual é um outro passo que a gente deve seguir. Nesse caso, a gente iria para multiplicação e divisão, porém a gente tem parêntese aqui. E aí, uma outra regra é começar por parêntese. Para facilitar o cálculo, a gente pode pegar essas frações e converter elas. Para facilitar, então, o que a gente pode fazer? Quanto é 1 sobre 5? 1 sobre 5 é a mesma coisa que 1 dividido por 5. Não dá para dividir por 5, eu adiciono 0, 0 e vírgula. 10 dividido por 5 dá 0,2. Então, eu vou começar aqui repetindo. Como está negativo, menos 0,2 ao quadrado. Aqui eu tenho 1 sobre 4. Quanto que é 1 sobre 4? 1 sobre 4 é igual a 1 dividido por 4. Não dá para dividir por 4, mas o 10 dá. Então, adiciono 0, 10 dividido por 4 não daria, mas o 8 dá. 8 por 4 dá 2. 10 menos 8, 2. 2 dividido por 4 não dá, mas 20 dá. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Então, 1 sobre 4 é igual a 0,25.
Então, vou repetir aqui o meu sinal negativo, e onde eu tinha 1 sobre 4, eu vou colocar 0,25. E vou multiplicar aqui por 0,25, pela raiz de 0,25. Aí, lavamos a folha novamente. Potenciação a gente já resolveu. Vamos só calcular aqui esse 0,2 ao quadrado. 0,2 ao quadrado é a mesma coisa aqui, 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Logo, meu resultado vai ser 0,04. Então, aqui eu vou substituir 0,04 menos 0,25 vezes, aí a gente já não tem mais potenciação para resolver, já está tudo resolvido, aí precisamos ir para a raiz quadrada. Nesse caso, quanto é a raiz quadrada de 0,25? A gente pode pensar no contexto de números normais. Números normais não, números... Exemplo, 25. Qual é a raiz quadrada de 25? A gente sabe que 5 vezes 5 é igual a 25, então a raiz quadrada de 25 é 5. Nesse caso, como a gente tem 0,25, então a raiz quadrada de 0,25, ela vai ser 0,5. Então, o que a gente vai fazer? Repete mais uma vez. 0,04 menos 0,25 vezes o 0,5. E aí, por onde que a gente vai fazer para terminar a solução? Bom, nesse caso, uma vez que a gente já seguiu o primeiro passo, a segunda opção que a gente tem é multiplicação e divisão. Então, onde a gente tem multiplicação e divisão, a gente tem aqui 0,25 vezes 0,5. Quanto que é 0,25 vezes o 0,5? Vamos fazer. 5 vezes 5, 25. Vou colocar o 5 e vai subir 2 aqui. 5 vezes 2 dá 10, com 2 dá 12. O que eu vou fazer? Colocar o 2 e vai subir o 1. 5 vezes 0, 0. Como eu tenho 1, vou colocar 1. Então, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. E 0 vezes 0, 0. Então, vamos lá. 5, 2, 1 e 0. Então, eu vou ter 0,125. Então, essa multiplicação aqui me deu esse resultado. Então, eu vou fazer 0,04 menos 0,125. Mais uma vez, eu vou fazer a conta para me conseguir resolver. Então, nesse caso, o que é que eu devo fazer? Nesse caso, eu vou fazer basicamente 0,125 menos o 0,04.
lembrando de vírgula abaixo de vírgula. Então, 5, 2 menos 4. Não dá, então eu vou pegar 1 aqui e aqui vai ficar 0. Então, eu vou ter 12 menos 4. 12 menos 4 dá 8. 0 menos 0, 0. Repito a vírgula, 0 menos 0, 0. Então, o resultado vai ser 0,085. Então, com isso, esse exemplo aqui que estava escrito, a solução dele, para quem não conseguiu entender só com a resposta dada do exemplo, sem explicação, é só seguir todo esse passo a passo que eu expliquei aqui e vai chegar na resposta.